E aí, quarto ano, beleza? Quarto ano, a gente está aqui para ter a nossa segunda parte da aula, certo? Nessa segunda parte da aula, a gente vai começar pelo trocar ideias, que está na página 155. No trocar ideias, está falando: qual é a capital do Brasil? Vocês sabem qual é a capital do Brasil? E depois, o número 2 fala: você tem ideia de quantas capitais o Brasil já teve? Pensem sobre isso. Logo em seguida, na página 156, vai estar falando o seguinte: Brasília, a capital do Brasil. Então a gente já deu a resposta da número 1, né? Não só os estados têm a sua capital, o Brasil, ele também possui a sua capital. No caso, os estados, quando a gente vai falar das capitais dos estados, a gente se refere a capitais estaduais. Quando a gente vai falar de capital do Brasil, a gente tem que falar capital federal, ok? Como eu já disse, Brasília, ela é a capital do Brasil. Ela é uma cidade planejada e foi construída para ser a capital federal. A primeira capital brasileira foi Salvador, atual capital do estado de Bahia, ok? Então, Salvador foi a primeira capital do Brasil. Depois, depois a capital foi transferida para o Rio de Janeiro, onde permaneceu até o ano de 1960. Então, primeiro foi a primeira capital do Brasil foi Salvador, e depois vai ser o Rio de Janeiro, que vai ser a capital até 1960. Né? Em 1956, o presidente Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK, ele tornou a construção de Brasília a prioridade em seu governo. Então, ele assume em 1956 como presidente do Brasil e a construção de Brasília vai ser a prioridade em seu governo. Para escolher o projeto arquitetônico, isto é, desenhos feitos por um arquiteto para planejar a construção da cidade, da nova capital, foi feito um concurso, do qual saíram 2 vencedores. O urbanista. O urbanista é um profissional que planeja o espaço urbano, ok? Lúcio Costa. E o arquiteto Oscar Niemeyer. Então, essas duas pessoas, o urbanista Lúcio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer, eles foram os responsáveis para fazer o projeto arquitetônico da nova capital que ia ser construída no governo de Juscelino Kubitschek. Brasília, ela foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960 e tornou-se símbolo da modernidade, seja por seu projeto urbanístico em forma de avião. Lembra como eu falei para vocês? Brasília, ela foi uma cidade planejada. Portanto, quando se planejou ela, tinha um desenho em mente de como que ela ia ser. Então, quando ela foi o projeto arquitetônico que fizeram da cidade de Brasília, ela tinha um formato de avião. E quando ela foi construída em um formato de avião. Então, olha só que interessante. Além do mais, ela também tinha uma arquitetura inovadora dos prédios e palácios do governo. Se vocês olharem na página 156, vocês podem ver essas duas imagens. A primeira, Brasília, a capital do Brasil. Olha só que arquitetura diferente, uma arquitetura moderna para aquela época. E olha na segunda imagem. Brasília foi construída especialmente para ser a capital federal. Olha como que ela é bem planejada, ela é bem estruturada, ela não cresce de forma desordenada. Por isso, então, coloque na cabeça de vocês. Brasília é uma cidade planejada, O formato que ela tem hoje foi planejado por um arquiteto e por um urbanista, ok? Por fim, por ser a capital federal, Brasília não pertence a nenhum estado. O território onde está situada é independente e chamado de Distrito Federal. Então, por exemplo, Belo Horizonte, ela é uma cidade que pertence ao estado de Minas Gerais. São Paulo é uma cidade que pertence ao estado de São Paulo. Brasília, por conta dela ser a capital do Brasil, ser a capital federal, ela não pertence a nenhum estado, certo? O território onde ela está situada é um território independente. E esse território a gente chama de Distrito Federal, beleza? No próximo vídeo, eu vou falar para vocês um pouquinho do Distrito Federal, tudo bem? Vejo vocês daqui a pouquinho.